Fala torcedor São Paulino, e foram 14 anos de clube, né? 14 então, anos. cara, é assim, uma vida praticamente que você passou numa mesma instituição no São Paulo, com altos e baixos, como todo profissional, mas sempre de cabeça erguida enfim, dando o seu melhor, né? Quem te via em campo, principalmente, queria que você falasse um pouco desse carinho, dessa relação que você construiu com o São Paulo nos dias de hoje. Você, quando tá em casa, tá com o jogo rolando, você assiste, você é um cara que assiste torcendo. Cara, enfim, queria entender a sua relação com o São Paulo atualmente, né? Enquanto essa posição de hoje ter esse carinho de uma história que passou, mas segue presente em você. Eu sou muito grato a Deus por ter me colocado no São Paulo, né? Muito novo. Porque o São Paulo, ele praticamente me formou como homem, como atleta, como pai de família. E falar do São Paulo, para mim, é muito fácil, né? Hoje eu tenho, até hoje os funcionários de Cotia são os mesmos, da Barra Funda são os mesmos, porque nós, atletas, passamos, né? A gente passa pelo clube, deixa nosso legado ali quando ganha alguma coisa, quando o torcedor reconhece que você faz parte daquilo, demonstrando seu trabalho e dedicação, mas quem realmente faz o São Paulo grande são essas pessoas que estão lá até hoje, né? Então, sou muito grato, real a Deus, assim, por ter sido, né, nascido e ser criado como São Paulino dentro do próprio clube de coração e ter realizado meus sonhos praticamente quase todos, assim, dentro do São Paulo. E você fala dessa transição de Cotia, você pegou uma transição importante também com o CFA, que era recém-construído na sua época de base também. Queria que você falasse um pouco desse processo, né, que foi a sua ascensão ao time profissional, e hoje a gente vê muita safra, né, uma safra muito forte com o Lucas Ferreira, com o Rian Francisco, com peças que o São Paulino entende que podem dar mais ao time profissional, mas você passou por esse processo. Então, cara, queria entender como é que é na pele para você esse processo dessa transição para o time de cima, porque a gente fala muito desses profissionais que são os mesmos, né? Então você passou por coisas que de repente hoje o Rian pode estar passando, o Alves pode estar passando. Queria que você falasse um pouco desse processo para ir para o time de cima. Então, é um processo da ansiedade, né? Que quando você tem 17, 18 anos ali, você se sente pronto para estar vestindo a camisa do São Paulo, tá jogando jogo de Libertadores, né? Que é o sonho de cada garoto que tá ali em Cotia hoje, né? E na minha época não era diferente. Só que quando eu subo o profissional, eu até brincava com os caras, falava, Oscar, o que nós estamos fazendo aqui, cara? Os caras são um bicampeão brasileiro, entendeu? Que não conseguia enxergar onde eu podia ajudar o São Paulo, entendeu? Assim, não é possível, só monstro, né? Se sentando para comer, eu tinha medo de comer com os caras, entendeu? E aí o Oscar ia rápido comer para não pegar os caras na mesa, com medo, assim, vergonha, assim, sabe? Respeito dos caras. Então, hoje é diferente. Hoje você vê que a molecada, ela tem mais isso, né? O convívio com o profissional, né? Tá mais perto. Então, acredito que eles também, por estar nessa transição mais perto, facilita quando você vai entrar, né? E o São Paulo, cara, a base do São Paulo sempre é muito forte, né? Eu não me recordo nenhuma vez que eu vesti a camisa do São Paulo e eu fui para algum jogo achando que eu ia empatar ou perder. Entendeu? Então, assim, todas as vezes que eu entrei em campo com a camisa do São Paulo, eu vou ganhar o jogo, vou ganhar. Só não sabia de quanto, mas eu vou ganhar, entendeu? Então, assim, o atleta de Cotia está pronto para vestir a camisa do São Paulo, seja lá qual a dificuldade que impor nele. Por isso que você vê que sempre tem grandes vendas no São Paulo e quando chega, já chega jogando, né? O Beraldo aí, tá vendo? Seleção, PSG, chegou já com título. Então, você vê que até a própria nova geração aí, ela já está pronta para chegar, né? Para chegar em grandes equipes, seleção brasileira e jogar. Então, espero que eles possam se adaptar o quanto antes. Tem pessoas capacitadíssimas do lado deles ali, né? Para cuidar. O mestre está lá, que é o Muricy, que entende muito bem disso, né? Muitas vezes a torcida quer, o jogador quer, mas eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão ali falam assim, não é o momento ainda, não é o jogo ainda, é agora. Eu fui muito cortado, né? Hoje não tem mais o corte, né? Para você amadurecer o menino, né? Hoje, se o menino já vai pro banco, já entra. Se for bem, tem chance de novo. Se não for bem, vai pra geladeira, né? Na minha época eu era cortado. Nossa, acho que em 2008 eu fui praticamente cortado o campeonato inteiro, né? E o Oscar, a gente até se escondia no banheiro pro Milton Cruz não achar a gente e cortar, sabe? Porque a gente queria ir pro banco, você achava pronto, né? Mas eu acredito que essa geração hoje, essa transição, ela é muito mais rápida, porque também tem mais convívio do que a gente tinha na nossa época.
E você, cara, você, Oscar, né, vários garotos daquela época, né, a gente pode dizer que é a primeira geração formada em Cotia inteiramente, né? Se a gente for pensar assim, porque você passa você chega lá jovem, tem a sua formação, vai à promoção em 2008, no ano que o São Paulo estava voando ali ainda, que a conquista do brasileiro foi mais difícil que os outros anos, mas o São Paulo ainda era aquele clube modelo, né? E aí você pega toda essa transição de São Paulo campeão para um São Paulo depois que tem alguns deslizes, né? Como é que foi essa mudança para você quando você estava na base de você começar a ser observado e ser chamado para os jogos? Como é que quem que falava com você? Como é que era isso de falar, Wellington, vem para cá que você vai treinar na Barra Funda, você vai começar a jogar? Como é que foi isso aí? Quem sempre dava muito conselho, que até hoje está em Cotia, que é um excelente profissional, é o professor Visoli, né? Ele é um cara que sempre chamava, falava assim, ó, você tá indo bem, você continua, cabeça boa, não muda sua forma de pensar, seu caráter, vai lá e entrega tudo. E aí ele comunicava que tinha que treinar na Barra Funda, por exemplo, assim, ó, hoje você vai treinar lá, ou amanhã, tal horário, chega lá, dá seu máximo. Às vezes eu ia e era só um rachão, mas para mim era uma final de Copa do Mundo, eu queria estar na Barra Funda, né? Eu queria estar com os profissionais. Então era um rachão que às vezes o time estava voltando de um jogo de Libertadores, né, ou de brasileiro, e não tinha muito tempo para treinar, e aí você acabava às vezes treinando com aqueles que não tinha jogado, ou jogado pouco, né, e aí eu dava vida, mas eu não quero voltar para Cotia, eu quero ficar na Barra Funda, eu quero ser campeão no São Paulo, eu quero isso, eu quero subir, quero ficar de vez. Então essa transição funcionava muito também da personalidade, como você encarava aqueles seus ídolos, né, ou se você se encolhia ou você crescia. De certa forma, na minha cabeça eu tinha que me sentir igual a eles, mesmo que eu não era. Porque senão eu não ia conseguir desenvolver para ficar lá, né? Esse menino não tá pronto, desce. Esse menino não tá pronto. Então eu queria me sentir pronto, então eu colocava na cabeça, não, eu tô pronto. Se eu tô aqui é porque eu tô pronto. E ia e dava vida para poder ficar. E com você foi nessa época Oscar, Rodrigo Caio também ou foi antes? Rodrigo Caio veio bem depois, assim. Bem depois. Não, mas na minha época já tinha subido o Aislan, que era mais velho do que eu, o Sérgio Mota, o Alex Kazumba, lateral esquerdo. Lembro. Quem mais? Denilson foi antes? Não. Denilson foi bem antes. Foi antes, né? Eu joguei com o Denilson na volta dele. Já em 2005, verdade. Nossa. Então, aí eu sou um dos primeiros a subir. Eu subo em 2008, depois da Taça São Paulo, de 89, né? Eu sou 91 e eu era já titular dos 8-9. E aí eu já tinha esse amadurecimento, e aí eu subo, depois o Oscar também já sobe junto comigo, assim, praticamente. E tinha um carinho do Juvenal também, especial com você, né? Que a gente comentava aqui também. A gente vai perguntar do Bicho depois, que tem histórias boas. Mas assim, como é que era, cara, a sua relação com uma figura tão importante no clube como presidente, né? Eu tinha ele como pai e ele como filho, né? Então, era poucas palavras, mas eram palavras muito sinceras. Ele tinha um carinho muito enorme por mim e eu por ele, assim, respeitava demais. E ele foi um presidente que me pegava e conversava comigo. Falava assim, como é que você está se sentindo? O que está faltando? Como é que você está achando? O que você acha? Eu me lembro que ele chegou em 2011, se eu não me engano. Ele falou assim, o único que não vai ser liberado para o Mundial, a seleção, será você, que era sub-20 na época. Eu acho que na época tinha 7, 8 jogadores do São Paulo convocados. Eu falei, presidente, só eu, né? Ele, não, você não vai porque você tá jogando, o São Paulo precisa de você, você é o cara que tá correndo para todo mundo, o treinador não quer te liberar. Na época era o Carpegiani, o treinador. E eu falei, presidente, ele falou assim, faz isso por mim, que o São Paulo vai ser sempre muito grato por você. Eu falei assim, não precisa ser grato, eu já sou muito grato pelo São Paulo, vou fazer isso por você e por mim também, porque eu amo jogar com a camisa do São Paulo. Sim. Então, acabei aquele ano, acho que de 38 partidas, eu fiz 34 partidas São Paulo. Caramba. Então, assim, esse era nosso respeito, nosso carinho era muito sincero, sabe? Não tinha curva, não tinha, fala com fulano de tal, para fulano de tal levar. Era eu e ele sempre, isso facilitava também minha adaptação no clube.